essa noite para o culto da família e nós estaremos ministrando a palavra de Deus, pautados sobre o tema: que lições tirar sobre o coronavírus? Como eu disse já no início, nesta semana inteira, eu estava meio que baqueado, no sentido de ver tantas coisas que estão acontecendo, de ver a nação, ver os noticiários. Isso me trouxe uma preocupação no sentido de que o que se preparar, o que se falar diante do povo que Deus tem colocado sobre a nossa responsabilidade, é assim que eu entendo. Com toda a humildade eu quero entender dessa forma, e que nesses momentos da dificuldade, nós todos, como líder espiritual, precisamos se mostrar forte. E a Bíblia nos diz que se tu se mostrares fracos no dia da angústia, a tua força será pequena. E não é assim que eu quero agir. Eu preciso agir com muita responsabilidade, nós precisamos agir com muita responsabilidade, mas entender que Deus tem nos colocado para ser canal de bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então eu comecei a meditar até o dia de ontem e não ainda tinha encontrado a palavra para transmitir no dia de hoje. Porque com essa situação de coronavírus, meus irmãos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Com essa situação de coronavírus, os cultos, sabe quando que começa o culto? 2, 3 dias antes, para mim. Porque é preciso você se preparar, você precisa se conectar, você precisa escolher os hinos, você precisa escolher tudo, para depois você precisa estar antenado, porque não pode ser de qualquer jeito, para Deus não pode ser de qualquer jeito. Então até o dia de ontem à noite ainda eu estava meio preocupado, mas hoje pela manhã Deus me deu a revelação da palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos, eu tenho certeza que vai servir. E eu usei como um tema, talvez, o início dessa mensagem, há umas 2 semanas atrás, eu mandei uma mensagem muito curta para alguns amigos do meu convívio, uma mensagem de manhã, uma mensagem de esperança, e eu usei como base essa mensagem, esse áudio que eu gravei, e depois eu quero compartilhar um pouco dele aqui com os irmãos, sobre esse aspecto que nós vamos navegar aqui. Então o tema é: que lições tirar diante dessa situação do coronavírus e desse vírus? Então eu estava pensando a respeito da vida diante dessa condição que nós estamos vivendo, né? Essa condição que afetou o mundo de uma forma geral, pois nós dormimos de um jeito e acordamos de outro totalmente diferente. E a minha reflexão de hoje, ela passou-se por diversos caminhos que eu quero navegar aqui. O primeiro caminho, ela passou pelas crianças, né? Ela passou pelas crianças, o primeiro caminho, ela passou pelas crianças. E eu comecei a pensar a respeito das nossas crianças. Deixa eu ver se consigo voltar aqui e achar aqui a figura que eu coloquei para isso. Ela perdeu, deixa eu ver se ela se perdeu aqui, isso. Então eu fiquei pensando a respeito, primeiramente, nas crianças. Pobre coitada das crianças. Diante dessa pandemia, elas não sabem o que fazer e nem pensar, pois para elas tudo é novo, assim como para nós também é novo. Para elas tudo é novo e tudo é confuso. E elas também não sabem, elas não têm ideia das consequências, pois tudo que as crianças querem nesse momento é poder sair para a rua, sair para os parques, brincar, passear, tirar essa máscara do rosto e passar a sua vida e voltar à sua vida normal e voltar para a escola. Então as crianças não têm muito o que fazer, não têm muito o que falar. Aí eu passei também a meditar nos jovens. E aí me trouxe uma reflexão sobre os jovens. Caiu a água aqui, mas já está tudo certo aqui. Os jovens. Nessa era digital, alguns jovens, eles estavam buscando a fama através de aplicativos de redes sociais. Outros estavam envolvidos nos seus projetos
de desenvolvimento de startups, com o objetivo de se tornarem milionário da noite para o dia. Talvez quem não tem habilidade e o conhecimento aí dessas palavras que eu estou dizendo aqui, startup, ela é um tipo de... tá tranquilo aqui, irmão, só faz o papel, só papel. A startup, ela é um tipo de empresa que se abre, né? Deixa eu só ler para vocês aqui o que é uma startup. Startup é uma empresa jovem com um modelo de negócio repetitivo e com alcance mundial e com escala. Então esse é o modelo que eles chamam de startup. E tinha muitos jovens envolvidos com esses modelos, como ainda tem, muitos jovens com esse modelo de startups, certo? Envolvido com isso. E eles estavam vivendo essa situação. E de repente ele é acometido o vírus entra e muda tudo isso. Ainda falando sobre jovens, sem contar com os MCs da vida, deixa eu até voltar aqui que vale a pena eu conversar com os jovens nessa noite. Eu vou falar de criança, vou falar de jovens, vou falar de pessoas maduras, vou falar de pessoas de mais idade. Então vale a pena você que está conectado aí nessa visão aí, ok? Sem contar nos MCs da vida, que vinham buscando, talvez, ser famoso em nome dos raps, não importando com as letras das suas músicas em seus bailes funks. Muitas das suas músicas, das suas letras, fazendo apologia à promiscuidade, à prostituição, é isso? Desvalorizando a beleza feminina. Eles vinham levando as jovens mulheres a se portarem de forma vergonhosa com as suas insinuações sexuais com seus corpos em praças públicas, uma verdadeira afronta aos valores das famílias e tudo aquilo que Deus instituiu como famílias. Então, diante de tudo isso, estávamos contemplando essa grande massa de jovens, pequenos jovens, alguns já milionários, bilionários, levantando altas fortunas nos seus shows, trazendo as músicas de qualquer forma, de qualquer jeito. E de repente, também foi atingido pelo vírus. Nós temos também um outro grupo de jovens que vivem uma bolha, achando ser o dono do bairro, sem respeitar os seus semelhantes, né? Alteram os ruídos dos motores das suas motocicletas e passam-se nas ruas fazendo um barulho ensurdecedor, tirando-nos o direito do nosso silêncio e a tranquilidade, nos deixando acuados em nossos lares sem poder acionar as autoridades para evitar represálias. Então nós encontramos uma grande parte da juventude agindo dessa forma. Obviamente que também existem uma grande quantidade de jovens que estavam vivendo em uma corrida desenfreada, correndo atrás de sua carreira profissional, muitas vezes a qualquer custo, outros se preparando para enfrentar o Exame Nacional de Ensino Médio, o famoso Enem, para poder cursar uma faculdade com menor custo em busca de um futuro melhor, fazendo um planejamento de projetos para a sua vida melhor. E de repente, o jovem se depara com uma pandemia que ameaça interromper a sua carreira profissional, deixando o seu futuro ainda mais incerto. Eles ficam sem saber para onde ir, aliás, nem pode ir para lugar nenhum. Isso causa uma impotência total aos jovens, pois agora tem que se acostumar aos novos modos operantes, como de ter que estudar e trabalhar dentro de casa, no sistema chamado home office, que não sabe mais como será o futuro. O home office, todo mundo sabe que home é casa, office é escritório. Viver uma vida em home office, ou seja, estudar e trabalhar dentro de casa, alguns se queixando que está trabalhando muito mais do que trabalhavam.
mesmo estando dentro de casa. Agora, eu vou falar das pessoas que são chamadas pessoas maduras. Eu estive também refletindo sobre as pessoas consideradas maduras, ou seja, aqueles que estão na faixa etária de idade entre os 30 aos 60 anos, que já passaram pela faculdade, já estão em plena condição de produzir, aliás, estavam a todo vapor produzindo para a nação, para o Estado, para eles mesmos, em busca da sua estabilidade financeira e da sua família, e sempre pensando em estar preparado para apoiar a sua prole, apoiar os seus filhos com os seus recursos, para que eles não passassem necessidades, e que eles dessem um futuro para os seus filhos com dignidade. Não podemos também negar que parte dessas pessoas nessa faixa etária de idade também estava vivendo em um mundo fora da realidade, pois muitos já tinham chegado à sua estabilidade financeira e portava como se fossem donos do mundo, pois o que valia para eles era o dinheiro e o poder, e por eles estarem nessas condições, eles portavam como atitudes acima da lei, envolvidos em promiscuidades, em corrupção, em jogatinas e etc, e etc, e etc. Eu ficaria com vocês falando aqui muito tempo de como se portou, como vinha se portando essa sociedade desse grupo que eu falei, dessa faixa etária de idade. Deus, para alguns deles, estava em último plano. Deus, para alguns deles, era o seu dinheiro, era o seu poder, era a sua posição social, eram os seus carros de luxo na garagem, eram os seus aviões, eram as suas mulheres, que não eram poucas, eram os seus bens materiais. Essas pessoas também foram afetadas. Então, estou falando aqui dos jovens, também agora estou falando das pessoas consideradas maduras, que estavam em pleno vapor, e eles estavam dessa forma, vivendo dessa forma. Deus para eles estava em último plano, e eles também foram atingidos por esse vírus. Essas pessoas também foram atingidas por esse vírus, e agora passa por situações difíceis, complicadas, pois muitos perderam seus empregos. Irmãos, eu estou falando aqui a palavra de Deus, uma palavra real, uma palavra atualizada. Eu não posso negar, não adianta eu ficar aqui falando das coisas boas que irão acontecer, mas também eu preciso falar das coisas ruins que irão acontecer. Porque essas pessoas desse grupo, assim como os demais que eu já falei, eles agora, alguns perderam os empregos, outros ainda irão perder os seus empregos. Algumas empresas irão fechar. É verdade que outras irão também nascer, e essa é a nossa realidade atual. Esse é o nosso momento que nós estamos vivendo neste mundo, que está sendo olhado por Deus também. A gente não sabe quais os caminhos a percorrer para evitar ou amenizar as situações piores que virão. Não temos receita certa. E de como buscar os melhores caminhos, nós não temos a receita certa, falando materialmente falando, não temos a receita certa. Eu já disse aqui, nem a medicina tem a receita certa, ninguém sabe o que é melhor. Existe uma confusão aí no meio dos médicos, no meio das autoridades, no meio de todas as pessoas, existe uma confusão entre todos eles, a procura e a busca de uma solução que venha amenizar o mundo. E quando a gente começa a ouvir os noticiários, que alguém diz assim, a vacina foi desenvolvida, a gente fica meio aliviado, mas depois a gente vai ver nas entrelinhas, mas é ainda para tal data. Então a gente fica sem saber o que fazer, sem contar. Agora essa é forte que eu vou dizer aqui, e eu preciso dizer, e nós precisamos cair nessa realidade, sem contar que nós precisamos estar preparados para enfrentar os funerais dos nossos melhores amigos, dos nossos entes queridos, como muitos já enfrentaram.
Essa é uma realidade doída para nós. Pessoas que estiveram no nosso convívio, que nasceram conosco, que fazem parte da nossa geração, de repente a gente está tranquilo e recebe uma notícia que fulano partiu para a eternidade. E nós precisamos estar preparados para isso também. Nós precisamos estar fortificados nesta condição. Aí agora eu me volto, sabe para quem? Para os anciões. Para os nossos, com todo carinho, né? Que não pode dizer isso agora porque você vai entrar no politicamente correto. Para os nossos velhinhos, para os nossos velhos, para os nossos anciões, para as pessoas de mais idade. Eu estive pensando também nos nossos anciões, os nossos decanos, ou seja, os nossos conselheiros são as pessoas mais velhas, são os nossos pais, os nossos avós, os nossos líderes espirituais, chamados anciães da igreja, e que em qualquer situação adversa, eles seriam os primeiros a nos orientar e ensinar de como enfrentar a dificuldade, pois eles carregam nos seus ombros uma vasta experiência. Porém, deixa eu voltar aqui para você. Porém, diante desta pandemia, eles também foram pegos de surpresa, pois nunca passaram por situações semelhantes a esta. E eles vêm agora, ao chegar ao fim da vida, ter que entender que o distanciamento e a separação dos filhos e os familiares é um gesto de amor e de carinho. Isso é muito confuso para eles entenderem tudo isso. Deus da glória! Entender, imagina para um pastor, para um líder espiritual, entender que ficar afastado da igreja é o caminho mais correto para essa situação. Eu, particularmente falando, perguntei a alguns anciões, e um deles é o meu pastor aqui, que está na casa dos 70 e quanto, pastor? Ele não gosta de falar. Ainda vai ser 71, está na casa já dos 70, passado muita experiência. Perguntei para ele, para alguns que também encontrei, se eles já tinham visto coisas como essa, e todos foram unânimes em dizer que nunca havia visto nada igual, e nem em tempos das grandes guerras que aconteceram no mundo. O que deve ser também muito doloroso para os nossos anciões, ouvir toda hora, isso é forte que eu vou dizer agora, ouvir toda hora, todo momento, que eles fazem parte do grupo de risco, e que em situação de contaminação, eles são os mais vulneráveis e suscetíveis à morte. Se coloque na posição deles, se coloque na situação deles, se coloque na situação do seu pai, da sua mãe, do seu avô, que não pode sair para a rua. Se ele sai para a rua, alguém olha feio e diz que ele tem que ficar dentro de casa. Ele chega agora aos seus 70, aos seus 80 anos de idade, e agora é monitorado pela sociedade como um todo. E eles vivem acuados. Eles que sempre pregou a unidade da família, agora a unidade da família, Dia das Mães passou, muitas famílias não pôde estar juntos, teve que ficar separado. Sem contar do mundo. Vamos falar do mundo? Meu Deus do céu, o mundo. Nós fomos dormir em um dia e acordamos vendo o maior parque do mundo, o Walt Disney, fechado, um local sonhado pelas crianças, pelos jovens e pelos adultos. E agora o parque que não parava, uma máquina de fazer dinheiro, estava agora parada, fechada, não podendo ninguém estar próximo, ninguém poder estar junto, ninguém poder participar dos seus brinquedos. Sem falar, sabe de quem? Também nós acordamos vendo Paris, o país mais romântico do mundo, com as suas ruas vazias,
e a sua imponente torre, conhecida no mundo inteiro, chamada de Torre Eiffel. Eu, pela bondade e misericórdia de Deus, tive o privilégio de conhecer esse país. Estive lá nessa torre, peguei uma fila de mais de 2 horas só para entrar debaixo da torre. Não pude nem subir devido à fila que era imensa, subir até o máximo lá, além de ser muito caro, tinha que pegar uma fila enorme para ir. E agora Paris acorda, vazia, a torre vazia, ninguém na cidade. Glórias a Jesus. Está entendendo comigo nessa reflexão? Glórias a Jesus. Nós acordamos também vendo Roma, que esteve presente em todas as histórias do mundo, um país extremamente turista, agora vivendo uma situação vazia, sem visitantes nas suas obras arquitetônicas milenares, coisa maravilhosa de se ver. Eu ficaria aqui vários tempos falando de todas as suas obras, do mausoléu, e todas as suas arquiteturas que atraía gente do mundo inteiro. E agora o coronavírus chega e dá um basta nessa situação, e da noite para o dia o país para. E ninguém mais visita este país. Glórias a Jesus. Sem contar da famosa Times Square, nos Estados Unidos e Nova York. Pela bondade de Deus também, eu estive lá um dia. Pastor, é impressionante esse lugar. Um local famosíssimo, considerado um local que não parava, aberto 24 horas por dia durante os 365 dias do ano. Agora se vê um local vazio, deserto, com as suas imponentes lojas fechadas e com os seus painéis luminosos acesos, porém sem o brilho que aquela cidade traz. Eu estive nesse lugar um dia, e quando você para lá, pastor, para observar, você vê pessoas do mundo inteiro falando linguagens do mundo inteiro tem pessoas naquele lugar. E aquele vai e volta de gente, aquele vai e volta de gente, aquele vai e volta de gente, pessoa tirando foto, você ouve vários barulhos de foto, tirando foto, fotografia, aquele negócio parece ensurdecedor, aquele negócio, aquele movimento que você parece que é um formigueiro que acabou de ser mexido e as formigas saíram para atacar. E de repente nós se deparamos com esse local vazio, sem ninguém, parou. As lojas se fecharam, as lojas mais ricas, mais caras do mundo, os perfumes mais caros do mundo, as pessoas mais chiques do mundo, as lojas colocaram tapumes nas suas frentes e pararam de funcionar. Nós acordamos, deitamos e acordamos vendo o maior país do mundo, o mais populoso do mundo, que é a China, e um dos mais distantes do nosso país, com a sua imponente muralha de proteção, não impediu que em apenas as partículas de um espirro de um dos seus habitantes atravessasse as fronteiras do mundo e abalasse o mundo com a contaminação mundial. Foi apenas um espirro, foi apenas alguém que falou, e a gotícula que saiu dos seus lábios atingiu alguém e atravessou as fronteiras do mundo e atingiu o mundo inteiro com esse vírus chamado coronavírus. Glórias a Jesus. Sem contar, todos nós dizíamos que a nossa Amazônia era o pulmão do mundo, e por ironia do destino, foi um dos locais fortemente afetado por mortes,
devido às pessoas infectadas não terem nem aparelhos respiratórios artificiais para se manterem vivas, pois o natural dado por Deus não estava funcionando, levando eles à sepultura. Um país, um estado da nossa nação brasileira, que era tido pelo mundo como o pulmão de todo o globo terrestre. Glórias a Jesus. O mundo descobriu que olha o que o mundo descobriu, que o poder não tem tanto valor, e o dinheiro não tem tanto poder como nós imaginávamos. Essa é a pura realidade que nós descobrimos, as pessoas descobriram, que o poder não tem tanto valor como se diziam, e nem o dinheiro tem tanto poder como nós imaginávamos, porque esse vírus veio mudando tudo, até o nosso comportamento, pois o ato mais simples de nós aqui, os latino-americanos, que tínhamos de cumprimentarmos uns aos outros, agora virou sinônimo de indelicadeza e de desrespeito à saúde e à vida, por entendermos que quando a gente dá a mão para alguém, nós estamos transmitindo algo ruim para o outro. Abraçar os nossos semelhantes, então, jamais. Isso agora virou uma coisa antiético. Então, pastor, diante de tudo isso, o que estamos vivendo, o que nós devemos aprender? E que lições nós devemos tirar de tudo isso? E é aqui que eu quero navegar com vocês. Quais as lições que nós podemos tirar de tudo isso? A primeira lição é que nós agora precisamos refletir e deixar de ser uma pessoa intolerante. Pois esse vírus, ele nos mostrou que o quão frágeis nós somos, pois de acordo com a Bíblia, o nosso dia, ele é como a erva. E eu quero recitar o verso que nós lemos aqui dos Salmos, de número 103, o versículo de número 15 e o 16, que diz: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, mas passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. É Salmos capítulo número 103, versículo 15 e 16. Está aí 06, no lugar de 0 se lê 1. É 15 e 16. Porque tem gente que é igual Nabal. Não sei se vocês já ouviram a história de Nabal, um homem de duro trato, né? Nabal era um homem ignorante, um homem de duro trato, duro no trato, a ninguém pode lhe falar nada, tudo é na ponta da faca, só age com dureza, só fala com rispidez. Meu irmão, minha irmã, deixe de ser cri-cri e de ser intolerante com as pessoas. Esse vírus, ele nos trouxe essa lição de deixarmos de ser uma pessoa intolerante. Isso aqui é um desafio para você, e isso é uma libertação. Glórias a Jesus. Aprenda a fazer elogios, a encorajar as pessoas, seja agradável com as pessoas. Jesus, ele era cheio de graça, ele tinha a capacidade de atrair as pessoas. Então esse vírus, ele veio nos mostrar que nós devemos deixar essa prática da intolerância, da arrogância. Glórias a Jesus. O maior gesto de maturidade é ser parecido com Jesus. Quando você fala assim, eu sou um cristão, você sabe o que você está dizendo? Eu tenho a mente de Cristo,
Então, se você tem a mente de Cristo, as suas atitudes e as suas ações precisam ser semelhantes à de Cristo Jesus. O alvo da vida cristã é atingir a plenitude da estatura de Cristo. A marca de Jesus é que sempre que as pessoas ficavam perto dele, porque amava ele e ele era agradável. Glórias a Jesus. Seja mais animados com a vida. A Bíblia diz assim, como quereis aos homens que vos faça, fazei vós também. Glórias a Jesus. Esse vírus, ele veio e mostrou para todos que não importa a posição social. Olha o que importante, o vírus veio e mostrou para nós que não importa a sua posição social. Por quê? Não adianta você ter dinheiro, ele não respeita o dinheiro que você tem, ele não respeita a idade, ele não respeita se você é bonito ou se você é feio, ele não quer saber se você é gordo ou se você é magro, ou se você está frágil ou se você não está frágil. Ele chegou mostrando que nós somos frágeis. Ele chegou mostrando que nós não somos nada se não for a misericórdia de Deus. Então a primeira lição que eu devo tirar é deixar de ser uma pessoa intolerante. Glórias a Jesus. Sabe qual a outra lição que nós devemos tirar? A segunda lição? Olha aqui, a segunda lição que nós devemos tirar com esse vírus, a segunda lição é deixar de ser uma pessoa pessimista. Isso é comigo. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Deixar de ser uma pessoa pessimista. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Diz assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, terá luz. Se porém os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grande serão tais trevas. Glórias a Jesus. Então deixa de ser uma pessoa pessimista. Pastor, qual é o comportamento de uma pessoa pessimista? Uma pessoa pessimista, ela olha para a vida com lentes escuras. Ela só enxerga os problemas, ela só vê as dificuldades, ela só conversa sobre tragédias, só olha para a vida pelo lado mais sombrio. Aí ela fala assim, o coronavírus, ele veio nos mostrar que em meio a tantas coisas ruins, vou te falar uma coisa com toda a humildade, com toda a sinceridade, inclusive em respeito às pessoas que já perderam seus entes queridos, com muito cuidado eu quero falar, em respeito às pessoas que também foram contaminados, em respeito às cidades e os estados que também estão passando por situações tenebrosas, mas com tudo isso, com todo esse respeito, abre aspas, o coronavírus também veio nos trazer coisas boas, e você precisa ver, saber olhar pela lógica de tentar tirar o melhor da situação, tirar o que pode ser de aproveito da situação. Por exemplo, a natureza hoje, segundo os especialistas, está respirando melhor. A poluição, os índices de poluição diminuíram. Existem rios, parece que o rio Sena, em países aí que é extremamente poluído, passaram a ver vidas nos rios que estavam tão nessa corrida desenfreada, bate para lá e para cá, não tinha mais vida marinha e agora passou a ter vida marinha. O coronavírus mostrou o quanto nós devemos ser mais solidários e que as grandes fortunas não valem muita coisa diante da nossa saúde. Ele veio nos mostrar que todos nós somos iguais, somos semelhantes. Eu vou falar isso mais embaixo. O pessimista, ele consegue ver e falar, a violência vai aumentar pós-pandemia, o desemprego vai bater a porta, eu não vou conseguir passar naquele vestibular, eu não vou conseguir passar naquele concurso, eu não vou conseguir fechar as minhas contas, eu não vou conseguir mais uma vez realizar os meus sonhos.
O pessimista, ele só age sobre as coisas ruins. Ele só fala que não vai conseguir, que não vai dar certo, que vai piorar, que o governo agora que arrebentou mesmo, e que agora que vai vir a fome, que vai vir a peste, que vai vir a desgraça. Ele só vive sobre essa visão, sobre essa bolha. A Bíblia diz que os 10 espias de Israel viram a terra prometida, mas viram também os gigantes, e os consideraram como gafanhotos. Se você tem a sua fé em Deus, se você crê em Deus, se você sabe do Deus que você serve, todo esse problema, Ele vai te trazer grandes vitórias. Então em breve, você sairá cantando o hino da vitória. Tem coisa boa chegando também. Tem muita desgraça, mas também tem coisas boas. Deus está reservando algo especial para você. Glórias a Jesus. A Bíblia diz que Josué, olha a estatística. Foram quantos espias, pastor? Foram 12, não é isso? 12. 12 foram espiar a terra e ver se podia avançar. 10 dos espias, 10 vieram dizer para Moisés, vieram dizer para Josué, não adianta, não vai dar certo. Vieram dizer para Moisés, porque Josué estava no meio deles, né? Vieram dizer, não vai dar certo, lá tem gigante, a uva lá, o cacho é do tamanho, tem que carregar com 2 homens, imagina a jaca, imagina o tamanho da melancia, nós somos nada diante deles, eles vão trucidar a gente, só tem gigante, só tem gente ruim. E Moisés começou a ouvir aquilo. Talvez ele pudesse até ficar em depressão. Mas veio Josué e Calebe, com tanta graça de Deus, com tanta virtude de Deus, e falou assim: olha meu chefe, olha Moisés, a terra lá tem gigante sim, olha o tamanho dos cachos de uva, olha o tamanho das melancias, aquilo ali é tudo nosso e nada deles. Deus vai nos dar a vitória. Lá tem gigante, mas nós vamos em nome de Jesus e destruir e derrotar e sairmos vencedores. 80% disseram que não ia dar certo, 20% disseram que ia dar certo. Moisés seguiu pelos 20% e Deus foi com eles, e eles conquistaram a terra, porque eles olharam pela ótica positiva da vida. E é sobre essa ótica que você precisa olhar e sair desse seu pessimismo, sair dessa sua vida rancorosa e de reclamações. Glórias a Jesus. Jesus disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo será bom e luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser mau. É o que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 22 e 23. Acabamos de ler. Glórias a Jesus. Meu Deus, a hora já foi. A lição de número 3 que nós devemos tirar dessa pandemia, desse coronavírus, desse problema que vem acontecendo na humanidade. Sabe o que é? Deixa de ser pessoa rancorosa. Olha aqui o que diz a palavra de Deus: tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Hebreus capítulo 12, verso 15. Olha aí o que a Bíblia diz. Tem gente que parece ter um poço de amargura jorrando continuamente dentro do seu coração, gente de mal com a vida, está sempre resmungando, reclamando da família que tem, da casa que tem, da casa que mora, da roupa que veste, da comida que come, da igreja que frequenta. O vírus, ele nos mostrou que assim, não adianta você ter aí uma prateleira com vários tipos de sapato, com guarda-roupa com vários tipos de vestes, com que você possa usar assim uma por dia, né? Por quê? Porque agora você não pode nem sair de casa com a roupa. Só se você falar assim: ó, eu vou vestir essa roupa agora, passar um batom, colocar um brinco, me arrumar e vou para a cozinha, né? Aí depois, meu gosto, volta, agora eu vou colocar essa outra roupa, esse outro sapato, e agora eu vou para a sala. Aí vai para a sala.
Agora eu vou colocar a outra roupa, sapato maravilhoso, vou colocar esse aqui que eu comprei, esse aqui que tem a fitinha do lado, o homem vai colocar esse sapato aqui, bico fino, todo listrado, o terno todo bonitão, agora eu vou para a varanda, olhar o povo passar. Glórias a Jesus. Então o vírus vem nos mostrar que tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro, e que nós aprendemos a viver com poucos, a viver com muito pouco. Glórias a Jesus. E ele falou aqui, ó, tem pessoas que são marrento, amargurento. Olha o que o Hebreus escreveu, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Você sabia que o crente, a pessoa amargurada, a pessoa rancorosa, ela desenvolve um tipo de úlcera, e depois se transforma em câncer? Porque não libera. Glórias a Jesus. Meus irmãos, aqueles que estão ouvindo aqui ao vivo e também na live, apague essas memórias amargas que vêm te perturbando, apague esses arquivos que azedam o seu coração, sepulte o passado no passado. Se você não perdoar, você não será escravo da pessoa que você não gosta. Deixa eu dizer uma frase que eu sempre digo: quem visita muito o passado, não vive o presente e ainda prejudica o futuro. Aquilo que já passou, aquilo que está para trás, está para trás. Aleluia. Toda hora você vai estar indo lá atrás e buscando o problema que aconteceu lá, te magoou lá, e você vai ficar trazendo toda hora à tona. Se liberte disso. Se liberte, peça para Deus te dar sabedoria para você esquecer. Há poucos dias eu ouvi uma pessoa testemunhar, isso é forte que eu vou dizer agora, de uma pessoa que ela perdeu o seu marido. O seu marido estava passando por uma doença, também não era coronavírus, depois colocaram que era, mas eu acredito que não era. Ele já vinha doente. E ele passou para a eternidade. E a pessoa que foi acompanhar o seu sepultamento, o seu velório, ela disse assim para a irmã, para a viúva, ela disse assim para a viúva: olha, ainda bem que Deus te deu esse livramento, né? Você vê, naquele tempo, o seu marido, né? E você, quantas vezes eu acompanhei você saindo dos braços dele, porque ele era um homem igual Nabal, ele era ignorante, ele brigava, ele batia na esposa, batia nos filhos, tal, batia. A pessoa virou para ela, a viúva virou para ela assim, ó: eu não lembro de nada disso. Eu amava o meu esposo, eu não lembro de nada disso, eu só consigo ver coisas boas na vida dele, eu amava ele, tudo aquilo que ele passou fez de ruindade comigo, eu não consigo lembrar. Olha que lição, meu irmão, minha irmã, olha que lição. Não vou citar aqui o nome por questões de ética, mas a lição ficou cravada no meu coração. Então, tire todo o rancor que há no seu coração. No final nós estaremos orando, e Deus, se você permitir, Deus vai entrar hoje na sua mente e arrancar toda a sorte, todo o rancor que está te impedindo de você abrir a sua janela e dar aquele sorriso e dizer: muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida. Muito obrigado, Deus, pela vida daquela pessoa que tanto me perturbou. Glórias a Jesus. Vamos avançar aqui porque já está indo para o final. Então deixe de ser uma pessoa, eu falei do terceiro, né? O quarto, deixa de ser uma pessoa impercebível. Deixa de ser uma pessoa impercebível. Deixa de ser vítima, de viver resmungando pelos cantos, dizendo que ninguém gosta de você, que ninguém se importa com você, que ninguém dá oportunidade para você. Pare com essa mania de pensar que você é um coitado, que você é um incapaz. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, todos nós. Olha, preste atenção no que eu vou dizer, ó. Aos olhos do mundo, todos são diferentes. Ao ponto de contemplarmos pessoas olha, aos olhos do mundo, todos nós somos diferentes. E isso me fez refletir nessa manhã, quando eu coloquei essa frase que eu vou dizer agora, ao ponto de nós contemplarmos pessoas de outras nações, que estão dormindo nos aeroportos, por causa da pandemia, aguardando as autoridades do seu país de origem a virem buscá-los
e não há um esforço das autoridades locais em levá-los. Por quê? Porque aos olhos da humanidade, aos olhos das autoridades, essas pessoas são diferentes. Inclusive no nosso país estamos vivendo isso. Está lá o aeroporto de Guarulhos, uma família de peruanos, um grande grupo de peruanos aguardando o seu país lá, o Peru, mandar os aviões para levar eles embora, porque eles não têm mais emprego, não tem mais nada aqui, eles precisam ir embora. E aí todo mundo passa como se fosse um indigente, porque ele é de outra nação, porque ele fala outra língua, porque ele tem outra maneira de viver e ele é diferente. Mas aos olhos do coronavírus, ele não quer nem saber, todo mundo é igual, ele vai pegar todo mundo, e ele pegou todo mundo, e pegou as pessoas mais ricas, e também buscou as pessoas mais pobres. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para Deus, somos todos iguais, e Ele não faz acepção de pessoas. Olha o que diz no texto aqui, de Atos, no capítulo 10, o verso 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Então você é importante para Deus, você é importante para Jesus. Glória a Jesus. Por isso, eu quero te dizer nessa noite, levante a cabeça, assuma o seu papel no seu lar, na sua escola, no seu trabalho. Glórias a Jesus. Você tem valor, você é especial, você tem Deus na sua vida. Você é filho de Deus, você é ovelha de Deus. Glória. Deus está ao teu lado, em teu coração, em tua vida habita o Espírito Santo. Glórias a Jesus. Deus, Ele te escolheu, Deus te chamou para ser pessoas da mais alta qualidade, de muito valor. Você foi comprado e foi comprada a preço de sangue. Ainda que o mundo que se trata diferente, ainda que as pessoas se tratam diferente, diz que você não tem valor, bata no peito hoje, bata no peito nessa noite, dizendo assim, eu tenho um valor. Glórias a Jesus. Tem um hino do Armando Filho que canta assim, ó, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho te falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, porque você tem o valor. Esse hino do Armando Filho, muito antigo, mas que fala nos nossos corações até o dia de hoje. E a quinta lição, nós já está indo já para a conclusão da mensagem. Sabe qual é a quinta lição que nós tiramos com isso? Deixa de ser uma pessoa incrédula. Eu acho isso muito difícil de Deus fazer. As pessoas às vezes se colocam assim. Isso é impossível de acontecer, né? O tempo dos milagres acabou, isso só no tempo dos profetas. Deus não age mais assim. Hoje não podemos esperar mais a intervenção de Deus. As orações não podem mudar aí os acontecimentos. Mas Jesus lhe disse, não temas. Se credes, tudo é possível ao que crê. Se credes, verás a glória de Deus. Aleluia, glórias a Jesus. Muitas das vezes nós se portamos diante de Deus apresentando o problema e a dificuldade junto. A Bíblia diz que Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro. Marta diz assim, não adianta mais ir lá. Lá já tem 4 dias que ele está morto, a pedra está na frente, ninguém consegue tirar, já cheira mal. Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Depois uma outra passagem diz assim, ó, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias a Jesus. Então deixa de ser incrédulo. Você quer mais? A Bíblia diz que lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim, ó, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Glórias a Jesus. Vamos aqui para os textos. Tem uma passagem que diz assim lá no livro de, acho que foi Atos também, que Jesus disse assim, seja crente e não incrédulo.
A outra lição que nós devemos tirar: deixa de ser uma pessoa descomprometida com a igreja. Deixa de ser um cristão fajuto, um cristão turista, um cristão de temporada que vive na igreja só para passar em ocasiões festivas, ou que chega sempre atrasado na casa de Deus e sai mais cedo. Deixa de ser um cristão, talvez fiscal da vida alheia. Quanto nós estamos vivendo? Pessoas que vêm para as reuniões eclesiásticas, reuniões cristãs, somente para cuidar da vida alheia. Glórias a Jesus. Deixa de ser um cristão oba-oba, né? Que vem apenas para atrás do cargo, só está atrás aí do holofote. Deixa de ser um cristão analfabeto de Bíblia, não é isso? Ele tem aí na ponta da língua a escalação de todo o time, até os de fora do país, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos, não conhece ele conhece tudo quanto é tipo de piada, tudo quanto é tipo de rede social, tudo quanto é coisa ele conhece, mas não conhece a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Há poucos dias eu falei para um irmão que eu li um versículo no livro de Filemão. Ele disse assim: Filemão, isso não existe na Bíblia. Glórias a Jesus. Falei, vai lá que na sua tem, na minha tem, não é? Deixa de ser um cristão carnal, impuro, que vive aí rebuscando os lixos da internet. A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E parece que é uma coisa do capeta mesmo, que você está ali na coisa boa, de repente entra uma coisa ruim e te leva você a ver coisa ruim. É impressionante, meus irmãos, como é isso. Você está lendo uma reportagem bonita e aparece lá, pastor, aparece lá o fulano falando assim, olha para você ver como o diabo é sujo e sabe trabalhar sua mente. Você está lendo um noticiário interessante, bonito, aparece lá, fulana de tal apareceu com a sua foto só de biquíni e arrasou. A vontade é de tocar o dedo e lá olhar e espiar, né? É isso que acontece. Mas nós que temos, sabe, as marcas de Cristo, a gente sabe como é que é essas coisas, a gente sabe dessas armadilhas. Então deixa de ser um cristão, talvez, que fica aí rebuscando essas coisas da internet, vive nos olhos buscando as impurezas, buscando a lascívia. Deixa de viver a prática, talvez, de pecado mesmo, aquele que vive em pecado que não se liberta nunca. Deixa de ser infiel ao seu cônjuge, estou falando aqui no mundo inteiro. Deixa de tratar os seus filhos com amargura. Deixa de tratar os seus pais com ingratidão. Seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa humana. O vírus nos mostrou que nós precisamos ser humanos. Glórias a Jesus. Ah, pastor, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte. Pastor, você falou tudo isso, você falou toda essa conversa aí, colocou tudo maravilhoso, concordo inclusive com muitas coisas. Mas a conclusão que eu chego, sabe qual que é, irmão? Diante de tudo isso que estamos vivendo, Deus quer e deseja que nós sejamos uma pessoa com as seguintes características. Vou colocar todas de uma vez para nós já encerrar. Sabe o que Deus quer que nós sejamos? Diante de tudo isso, dessa mensagem que nós estamos falando, que lições tirar do coronavírus? Deus quer, diante de tudo isso que nós estamos falando, que nós sejamos uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. E não temos opção, nós não temos assim uma recomendação, assim, talvez você vai ser cheio do Espírito Santo, mas é um mandamento, né? Não ser cheio do Espírito Santo é até uma causa de pecado. Nós precisamos, nós que carregamos a bandeira do cristianismo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, porque há contenda. Mas o que ele falou? Enchei-vos o quê? Do Espírito. Glórias a Jesus. Efésios capítulo 5, verso 18. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pergunta que eu faço para você. Há poder na sua vida? Você vive em santidade? Há graça em suas palavras? Há paixão pelos perdidos lá em que estão descendo a sepultura? Há paixão por você por isso?
Sabe qual é outra coisa que Deus quer de nós? Seja uma pessoa alegre. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz, alegrai-vos. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, diante do problema, diante de todas as notícias ruins, tenta tirar alegria. Olha, deixa eu dizer uma frase muito importante. Você pode estar triste, mas você não é uma pessoa triste. Isso é muito sério que eu vou dizer aqui, ó. Você pode estar triste, mas você não é triste. Acabamos de perder duas pessoas importantes aqui do nosso meio social, duas irmãs valorosas, foram acolhidas, foram recebidas por Deus. Então, nós ficamos tristes com essa situação, mas nós não somos tristes. Estamos aí em um momento, uma situação terrível. Nosso país já bate recordes de pessoas que foram contaminadas, recordes de pessoas que já morreram. Estamos tristes com essa situação, estamos tristes sim, isso não é legal, isso não é ruim, isso é muito ruim para a nação, para o mundo, para todos os lugares, isso é ruim, mas nós não somos tristes, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Glórias a Jesus. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Provérbios 17, 22, está tudo na Bíblia, irmão, está tudo na Bíblia, está tudo na Bíblia. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você que está com problema aí de como é que chama, de osteoporose, artrite, artrose, que os ossos vão perdendo todas essas cartilhagens aí, ó. Passa a ser alegre, passa a fazer exercício, que você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Glórias a Jesus. Sabe qual é o terceiro assunto, a terceira coisa que Deus quer de nós? Só voltando um pouquinho, pessoas alegres atraem pessoas alegres. Agora, pessoas ranzinza afasta as pessoas. As pessoas alegres atraem, e as ranzinza afasta. Tem gente que vive reclamando. Olha, presta atenção aqui, eu vou dizer isso muito sério aqui. Vou até voltar aqui que eu quero dizer pessoalmente isso aqui, mas com uma visão mais fácil. Tem pessoas que só vivem, parece que ele vive com aquela ave lá com dor. Tá doendo aqui, tá doendo ali, tá doendo as pernas, tá doendo a cabeça, tá doendo a barriga. Você pergunta pra ele, tá tudo bem, irmão? Ah, eu tô indo, mas tô pelejando. Irmão, e aí, como é que tá? Tô pelejando, tá doendo, tá tudo ruim, nunca tá bom. Tudo não presta, o carro tá ruim, a casa tá ruim, tudo tá ruim. Meu irmão, será que sua mulher vai ter que aguentar você o resto da vida, você só reclamando com essa situação? Né? Minha irmã, será que sua esposa vai ter que aguentar todo o tempo reclamando e vice-versa, a mesma coisa? O reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito é alegria, é a ordem de Deus, alegrai-vos. Então a terceira coisa, sabe o que é? Seja uma pessoa amorosa. Jesus disse no mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, vos amais uns aos outros. Nisso conhecendo todos que sois os meus discípulos, se estiverdes um amor pelos outros. O apóstolo Paulo diz que o amor, olha o que o apóstolo Paulo diz, o amor é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. O homem ama, mas só Deus é amor. Glórias a Jesus. Enfim, ficaria aqui falando todo o tempo, mas então, seja uma pessoa amorosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você está demonstrando o amor dentro da sua casa? Essa é uma pergunta, viu? Será que você está demonstrando o seu amor para a sua esposa? Será que sua esposa pode afirmar, com toda certeza, com toda a letra, assim, dizer, meu esposo realmente é uma pessoa muito amorosa? Será? Será que a sua esposa pode dizer isso? Será que o seu esposo pode dizer isso? Pelas suas atitudes? Será que também os seus filhos têm recebido o amor que você tanto espera? Será que eles podem dizer, meu pai e minha mãe realmente são pessoas amorosas? É isso? Será que são, que os seus motivos, os seus exemplos dentro de casa têm sido de uma pessoa amorosa? Será que você verbaliza isso com as suas atitudes, você falando, ou você só fala e não faz? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não adianta mandar flores para o funeral e manifestar o amor. Não adianta dizer que ama em frente, em cima do caixão. Tudo que você tiver que fazer para os seus pais, para os seus entes queridos, as pessoas que estão ao seu lado, tem que ser feito com eles com vida. Porque no dia da sepultura, eles não vão nem ouvir o que você está falando, eles nem vão ver o gesto carinhoso de levar um buquê de flores, saudade, não, isso não vai resolver não.
Isso vai resolver para você, mas para ele não vai resolver. Então, seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa amoroso. Sabe qual a quarta lição que Deus quer de nós? A generosidade. O vírus, ele vem mostrar para nós que nós precisamos ser generosos, né? O princípio de Deus para você é receber, de você receber. O primeiro princípio é você dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz: dai e vos será dados, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosidade vos darão. Porque com a medida que você mede as pessoas, você também será medido. Lucas capítulo 6, o verso 38 está dizendo isso. Glórias a Jesus. Não é dar para querer receber. Não é barganha em troca. É o desejo de dar e ficar querendo receber de volta. O dinheiro é uma semente. Você semeia um dia e depois você colhe. Muitos dos que semeou, quem semeia com fartura, com abundância ceifará. Glórias a Jesus. E a hora foi embora. E nós estamos concluindo. E eu quero falar a última aqui, que é: seja uma pessoa pontual nos seus compromissos. E também seja uma pessoa comprometida com a oração. Não tenho mais tempo para falar, não tenho mais tempo para dizer, mas seja comprometido com Deus. Seja comprometido com a oração. Seja um servo e uma serva de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que Ele nos dê as condições, que Ele nos dê a fórmula de tirarmos as maiores lições desse problema que estamos vivendo, chamado coronavírus. Que Ele nos dê um direcionamento, que nós possamos agarrar em Deus, as nossas forças em Deus, e crer que Ele está no controle. E se for da vontade dEle, nenhum mal chegará em nossa tenda, em nome de Jesus. Glórias